E depois a gente publica lá no grupo do Facebook. Não tem problema para você, né? Não. Não é nenhuma procurada pela polícia, nada. Não, que eu saiba, não. Então vamos começando pela introdução, ante os tempos novos. Então a primeira questão que ele coloca aqui: qual a imagem que os livros de André Luiz nos remetem, segundo Emmanuel, em sua introdução? Vocês viram aí que no início aí ele faz uma comparação, né, entre a infância e os homens, né, que quando as crianças começam a escutar aquelas historinhas, contos de fadas, né, aí as crianças tudo adoram, né, acham lindo. Aí ele coloca aqui, né, que quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, ou seja, se você se dispõe a pegar uma historinha de um conto de fadas e aplicar na vida real da criança, quando é conto de fadas é lindo, mas quando você começa a aplicar aquilo ali para a vida real da criança, né, apontando, olha, lembra como você fez tal coisa, tal, aí ele fala aqui que a mente infantil contrafeita, né, retrai-se a mente infantil contrafeita, cansada. Uhum. Aí ele coloca aqui, os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna, e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. Aí ele coloca aqui que as páginas de André Luiz recordam essa imagem, que é o que a gente chegou a ver nos outros dois livros, né? A Amanda não participou, mas a gente fez o estudo do Obreiros da Vida Eterna e os Mensageiros, né? Então ele coloca de várias formas, vamos dizer assim, a vida não é só contemplação, então tem trabalho também. Então, do lado espiritual, não é só contemplação, as pessoas não fiquem esperando depois da morte, vai ficar lá numa nuvenzinha tocando harpa. A vida espiritual é trabalho também. Então, a gente não pode ficar esperando só coisa fácil, né? A gente vai obter a salvação, então vai ser tudo muito fácil, a gente vai para o céu, nós não vamos precisar mais trabalhar, não vamos precisar se esforçar para fazer nada. Então, o que ele coloca nas obras, ao longo de todas as obras dele, é isso, não existe nada fácil. Sim. Tudo é trabalho. E que normalmente, né, as pessoas pregam, e principalmente o catolicismo e outras religiões também, né? Ela fala, mas ela morreu, ela vai descansar. Mas será que vai mesmo? Vai Será que trabalhar morreu? mais ainda, né? Será que vai descansar? Ah, descansou e tal, pá. Será que vai? Entendeu? Essa é a grande pergunta, né? Então, é o que ele coloca aí, né? A vida, porém, espera-os em suas leis mutáveis, revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. Ou seja, a vida é paciente, né? Mas ela também, vamos dizer, não que bata, mas fala, vamos lá, né? Vamos lá, não é para ficar parado esperando, não. Dá um empurrãozinho. Ela dá uma empurradinha assim. O que você mais escuta em velório é isso. Ai, descansou, né? Descansou. Que Então, descanse em paz, né? Sempre assim. será que vai mesmo descansar? Aquela famosa, aquelas iniciais que existem nos túmulos lá
nos Estados Unidos, tá virando moda aqui também, né? O povo É, coloca rest, aquelas iniciais RIP, né? rest in peace. Isso, descanse em paz. Descanse em paz. Será? É isso aí. Aí aqui ele coloca assim: enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, venturosos. Então, enquanto está falando das maravilhas, né, do plano espiritual, todo mundo, ai, que maravilha, né? Mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. É a mesma coisa que acontece. Vocês dois que fizeram parte de escola de aprendizes devem também saber disso. As escolas de aprendizes, o que acontece? Começa lá com 50 alunos, termina com 10, 7. A nossa turma, 52ª lá do Jefa, que eu lembro que a Meire falou, a gente chegou a ter uns 60 alunos. Porque às vezes saía um, entrava outro no comecinho, né? Então, assim, o giro em torno de 60. Nós terminamos com 7 pessoas. Eu me lembro naquele salão do Jeff ali, né, entrar no começo. A primeira aula quem deu foi o Vitor, como é que chama? Wilson. Isso. Foi a introdução do livro dos Espíritos, não a introdução do livro dos Espíritos, mas o livro básico do Espiritismo lá. O esboço. E o esboço, isso. Esboço do livro dos Espíritos. Estava cheio o salão. Mas tinha mais de 60. Daí, depois, terminou esse livro, daí começou realmente a escola em si, né? Eu acho que dali já reduziu um pouquinho, mas continuava com bastante gente. Aí, ao longo do tempo, o negócio foi minguando, né? Essa parte que você fala é o curso básico, né? São as 17 aulas que antecede a escola. Um livrinho fininho. No começo era assim mesmo, tinha bastante gente. Então, o que acontece? É o que ele fala aqui. As pessoas vão no centro em busca do quê? De um milagre, né? De algo assim, para resolver os problemas. A gente terceiriza muito, né? Nossa responsabilidade, né? E a gente demora para entender isso, né? Exato, a gente chega as pessoas chegam no centro, eu não falo por mim, porque eu não, graças a Deus eu não fui para o espiritismo pela dor. A minha mãe é que me levava. A minha mãe levava antigamente na evangelização infantil, mas eu achava chatérrimo a evangelização infantil, porque ficava cantando aquelas musiquinhas, né? Chatice. Mas aí eu fui me acostumando com o espiritismo, depois entrei na mocidade e tudo mais. Mas a maioria das pessoas, o que acontece? Chega no espiritismo com algum problema para resolver. E aí as pessoas, assim como vai nas outras religiões também, achando que vai chegar lá, alguém vai resolver. Alguém vai resolver o meu problema. E aí, o que acontece? No Jefa, pelo menos, é assim, a gente procura esclarecer para a pessoa que, além de tomar o passe e tudo mais, ela tem que fazer a escola de aprendiz. É sempre recomendável para todo mundo. Só que aí as pessoas entram na escola achando também que vai fazer a escola e as coisas vão ser resolvidas. O plano espiritual vai resolver as coisas para mim. Até a pessoa cair em si e perceber que ela não tem que esperar dos outros. É você mesmo que tem que resolver os seus problemas. Sim. E aí aquela sequência, caderno de temas, aí depois caderneta pessoal, e aí começa, logo que implanta caderneta pessoal, ó, vai tudo caindo fora. A debandada aumenta, né? Vai todo mundo... Nem me fale. Logo depois da caderneta, metade já cai fora. Sim.
Aí as pessoas, vamos dizer assim, o que fica mesmo é aqueles que entenderam que a proposta não é buscar solução nos outros, é você mesmo se esforçar De para lá. reformar o seu Seu íntimo. o seu íntimo, né? Você procurar mudar os seus conceitos, né? E aí, com isso, a caderneta que serve de bastante de auxílio, porque ela é uma forma de você registrar a sua mudança, né? As suas coisas. O método, embora possa ser criticado, mas o método até agora ninguém conseguiu um melhor. O fato de você sentar um dia por semana, que seja, né? Um dia a cada 15 dias, cada escola é uma coisa, mas você, periodicamente, você sentar num silêncio, você procurar refletir nas coisas que aconteceram durante a semana e você escrever, aquilo é um momento de reflexão que te ajuda a pensar, né? E a maioria não quer fazer isso, a maioria cai fora da escola, por quê? Porque tem dificuldade em fazer isso aqui, autoaperfeiçoamento. Uhum. A pessoa acha, é sempre aquela coisa da gente achar que os outros é que estão errados, não é a gente que está errado. É. A gente quer mudar os outros. A gente não muda nós mesmos, a gente quer mudar os outros. E aí a gente percebe que a gente não muda ninguém, a gente só muda nós mesmos. Sim, Né? exatamente, né? Com certeza. Tá. Aí a segunda questão, por que desejamos e ficamos muito felizes com a visão beatífica do plano espiritual? O que nos espera na seara de Jesus quando entendemos a sua realidade? Acho que logo em seguida, aí, né, contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades, nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Em vez do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do eterno, sem falsos julgamentos, né? Que essa é a realidade, vamos dizer, né? Que muita gente não espera, não tem essa visão, né? Não tem, é sempre a visão que você acabou de colocar aí. Sempre a gente espera o melhor lá do mundo espiritual, né? A facilidade, vamos dizer, né? A gente não enxerga o outro lado como trabalho, né? O próximo parágrafo aí, eu acho que ele vai mais direto a essa questão. Bom, logo em seguida, percebe que a lei implacável que estabelece o controle da vida em nome do No eterno. próximo parágrafo aí, ó, a maioria. Compreendem que as praias da beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito em outros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. Então, é isso que se encontra, né? Que se vai encontrar, né? Isso é o que se vai encontrar. Mas aí a segunda questão ele pergunta por que desejamos e ficamos muito felizes com a visão beatífica do plano espiritual? O que nos espera na seara de Jesus quando entendemos a sua realidade? O próximo parágrafo ele coloca assim: a maioria espanta-se e tenta o recuo. Pretende um céu fácil depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina. A verdade vencerá sempre,
E a vida eterna continuará ensinando devagarinho com paciência maternal. Então é aquele negócio que ele coloca assim, que as pessoas pretendem um céu fácil depois da morte do corpo que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Então é aquela coisa, você crê em Jesus, então você está salvo. É. Para você se salvar, basta crer em Jesus. E só isso basta. A grande maioria é assim, com certeza. E leva essas convicções ao longo da vida toda, que ela desencarna e acredita, né? Entendendo que é assim. Aí chega lá e fica espantado mesmo, né? Fala, mas peraí, não era o que eu estava imaginando, né? Sim, quero voltar. Nos livros, aquele livro um dos livros que a gente viu na frente aí, Cláudio, que tem aqueles, tem uma protestante que desencarna, um padre que desencarna, um católico que desencarna, até um espírita também. Daí eles chegam lá, falam, a protestante cita alguns versículos da Bíblia, cadê fulano, ciclano, beltrano, cadê o padre, cadê a minha vida eterna aqui, os anjos que vão me suportar aqui. O cara chega lá e se decepciona, né? Porque a vida inteira dele foi pregado isso a ele, foi mostrado isso a ele, né? As religiões, de maneira geral, basta você crer. Crer, será que é só isso? Não é só isso. É justamente esse é o grande diferencial nosso, né? Do espiritismo em si. Só voltar para dentro dela e se autoavaliar, né? Não ficar esperando que alguém lá de cima vai te, né? Sem merecimento, sem trabalho, sem uma autoanálise, enfim. Né? A gente viu isso lá no Obreiros. Obreiros, né? Obreiros da Vida Eterna, isso. Tinha até um padre, lembra que ele era revoltado? Isso, ele chegou lá e falou, mas tem aquilo que... porque a vida toda dele, ele foi ensinado pela doutrina católica, inclusive, porque a questão, inclusive, dele é que ele, por ser sacerdote, ele achava que ele era privilegiado. Isso. Então, quem não era sacerdote estava abaixo dele. Ele, por ser sacerdote, ele tinha que ser recebido ali do tapete vermelho, né? Pelos anjos, por Jesus. Então, ele se achava melhor que os outros porque ele era sacerdote. Esse que é o pior ainda, quer dizer, é o orgulho ainda. Né? Tem esse agravante também, né? Mas esse agravante ainda por cima. E aí ele estava lá revoltado, porque eles foram lá resgatá-lo, né? A mulher foi lá resgatar, Zenóbia. Isso, Zenóbia. Eu lembro do Zenóbia porque era o nome de uma tia minha. A Zenóbia. A Zenóbia foi lá para resgatar o padre revoltado, porque ele acreditou na todas aquelas coisas que a catolicismo dizia. E ainda por cima ele se achava melhor que os outros porque ele era sacerdote e ele não encontrou nada daquilo que foi falado para ele. Então eu estava revoltado lá, né? É isso aí. Qual o próximo? Aí a terceira questão. Por que não devemos ver no Espiritismo apenas a feição consoladora? É logo em seguida, né? O Espiritismo. Logo em seguida. O Espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a feição do movimento libertador de consciências e corações. A morte física não é o fim, é a pura mudança do capítulo do livro da evolução e do aperfeiçoamento. E ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas, quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo não representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação da vida eterna. Eu acho que é dentro desse contexto aí, né? Aqui quando ele fala por que não devemos ver no Espiritismo apenas a feição consoladora, o que ele está querendo colocar? Que o Espiritismo não pode ser encarado como uma religião igual às demais. Uhum.
Então, o espiritismo, quem faz parte do espiritismo tem que mostrar que o espiritismo ele não vem só para consolar os aflitos, ele também vem para mostrar que o trabalho é a ferramenta nossa para a gente superar as nossas limitações e dificuldades. Então, não basta achar que entrou para o espiritismo, já estou salvo, senão você vai estar repetindo o mesmo problema, né, encontrado em quem é católico, quem é evangélico. Né? Como dizia uma frase lá de um político, meu nome é trabalho. Eu lembro desse aí. Então a gente tem que entender isso. No espiritismo, se você não trabalhar, se você não fizer realmente primeiro essa mudança íntima, essa mudança de si mesmo, né? E botar a mão à obra, não adianta nada. Você vai chegar do outro lado do mesmo jeito que as outras pessoas, de repente até pior. Uhum. Porque um católico que faz caridade, um evangélico que ajuda os outros, ele vai chegar em melhor condição que nós, que temos um esclarecimento muito maior e não fizemos nada. E não fizemos nada, exatamente. Porque é aquilo que é colocado. Isso está na Bíblia. Quem muito foi dado, muito será pedido. Sim. Qual é a finalidade precípua dos ensinamentos do Espiritismo diante do vasto campo de atuações para todos os trabalhadores? Acharam aí? Em seguida, aí, esse infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na reestruturação da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. Ou seja, não desmistificar, mas hoje socorrer a região sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra, ou seja, pôr para fora ou trazer à luz, fazer com que toda essa teologia, todo esse ensinamento de Cristo tenha uma amplitude maior, não seria isso? Esse é o objetivo maior? Eu entendo aqui que a missão do Espiritismo é trazer, resgatar de volta o cristianismo primitivo. O cristianismo primitivo não tinha luxos, Sim. não tinha templos luxuosos, suntuosos. Então, é trazer aquela coisa simples do cristianismo primitivo. Jesus não ficava restrito ao interior dos templos ensinando. Ele até ia de vez em quando lá no templo de Jerusalém, porque era onde a maioria das pessoas ia. Então ele, assim, utilizou a ocasião, né, o local para fazer as suas pregações, mas ele pregava preferencialmente em qualquer lugar. Uhum. E ele preferia até, a gente percebe que ele preferia até os campos, né, junto à natureza. Ele dificilmente ele ia ao templo para pregar. Ele ia mais por assim aproveitar o momento que a maioria das pessoas ia ao templo. Mas todas as vezes que ele ia ao templo, se a gente for pegar o evangelho, todas as vezes que ele ia ao templo, sempre dava confusão. Né? O sacerdote sempre arrumava uma maneira de confrontá-lo, de expulsá-lo. Então, sempre houve má vontade
dos sacerdotes quando ele ia lá no templo. Então, a maioria das vezes ele preferia pregar junto à natureza, junto às pessoas, onde a pessoa estava. Sim. Mas essa ideia, Jesus, ele, vamos dizer, tentava desmistificar ou trazer a religião à vida das pessoas de maneira geral. E esses sacerdotes, será que não era por poder que eles faziam isso, tentando desqualificar Jesus? Porque, vamos dizer, Jesus fazia com que as pessoas pensassem a respeito, pensassem sobre a vida, enfim, né? E esses sacerdotes, será que, em função disso, Jesus não era um perigo, uma ameaça para o poder deles? Tanto era que crucificaram ele, né? Justamente. Que seria, cara que não via razão nenhuma, né, da existência dele, né? Então, e os sacerdotes ali, eu acho que com aquele poder que eles tinham, né, Jesus era um perigo para eles, vamos dizer, para a autoridade deles, né, vamos dizer. Vamos imaginar se Jesus, por exemplo, aparecesse lá no Templo de Salomão, lá em São Paulo, lá da Igreja Universal. Uhum. Imagina o que seria, que ele iria pregar lá, da mesma forma como ele pregava no Templo de Jerusalém, ele ia ser mal visto do mesmo jeito. Sim. Porque a religião, quando ele coloca aqui, urge socorrer a religião sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra. O que a religião cristã hoje se transformou igual era o judaísmo naquela época. Fica em discussões teológicas, né? E, na verdade, a prática ficou relegada a segundo plano. Que isso, como ele diz aqui, cadê onde que eu vi? Prepare-se uma contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Ou seja, fazer com que as pessoas entendam a mensagem, né? Acho que seria esse o objetivo. Então, urge socorrer a religião sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. Que é o que o mundo vive hoje, né? É triste constatar que 70 anos depois desse livro ser escrito, não mudou praticamente nada, né? Sim. Continuamos do mesmo jeito. A religião cegando as pessoas, a fé continua uma fé cega. É cega. E a ciência não conversa com a religião, ou seja, são dois mundos opostos. Sim. E aqui ainda mais na época, que era a época da Segunda Guerra Mundial, quando ele fala que a ciência é transformada em gênio satânico da destruição. Graças à ciência que criaram a bomba atômica, né? Que matou milhares ao mesmo tempo. Então, a ciência desprovida do conhecimento do lado espiritual, ela se transforma em algo extremamente materialista que não vê, não enxerga nada além da matéria. Uhum. Então, aqui no caso, quando ele coloca isso, ele coloca assim, o espiritismo, por ser ciência, filosofia e religião, então o espiritismo ele vem com essa missão de unir, né, esses dois campos opostos, aparentemente opostos, né, ciência e religião, para que as pessoas entendam que você ser um cientista não significa que você seja um ateu ou um descrente. Uhum. E você ser um religioso não significa que você tem que esperar milagres. Então, tudo tem a sua causa material e ela é explicável. Então, a gente ainda não tem conhecimento científico de planetas mais avançados, a gente está nesse caminho aí ainda. Uhum. Mas a ciência, ela não acredita naquilo que é do plano espiritual, então coloca isso tudo como algo fantasioso, porque não pode ser, muitas vezes não pode ser provado por experiências, né? E o lado religioso encara certas
certos conceitos que a Bíblia traz como um milagre, que é coisa de Deus. A ciência não explica. A ciência não explica porque a ciência ainda não tem esse conhecimento. Mas vai, com certeza, explicar um dia. Né? Imagina, então, dá para imaginar o trabalho que vai ser, né? E aqui ainda fala assim, há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Multimilenário, isso. Aí vem a quinta questão. O que especificamente este livro, Missionários da Luz, nos diz dos serviços divinos? Mas seria mais embaixo? É por esse motivo que leitor amigo que André Luiz vem uma vez mais esse encontro para dizer-lhe algo a serviço divino. Os missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno, habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre. Com o perispírito o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim a organização viva a organização viva a que se amoldam as células materiais, que a alma em qualquer parte recebe segundo as suas criações individuais, que os laços de amor e de ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que as outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada, além da luta vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que, além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal que o Pai nos destinou. Seria isso? Seria isso. Porque quem é materialista, quem é ateu, não acredita que existe vida após a morte. Sim. Né? Então, aqui ele mostra, porque, na verdade, o Missionários da Luz, ele é mais focado no trabalho que a gente vai ver nos próximos capítulos, trabalho que ele desenvolveu visando o trabalho da reencarnação. Né? Ele mostra no Missionários da Luz todo o trabalho que existe por trás de reencarnação. Então, a gente pensa, vamos supor ali, homem e mulher teve relação, mulher engravida, que é só a matéria. Então, ele mostra aqui para gente todo o trabalho que existe para, de fato, um espírito reencarnar. Não é simplesmente coisa da matéria, tem muito trabalho espiritual por trás. Né? E isso explica o porquê, por exemplo, muitas vezes o bebê, por exemplo, nasce morto, né? Ou a gravidez não é levada até o fim, acontece alguma coisa. Então tem muito mais além de matéria nisso. Tem um lado espiritual por trás. E é trabalhoso, por isso que o pessoal fala, olha, as pessoas que cometem suicídio não sabem o trabalho que foi colocar esse espírito num corpo físico. E ele desperdiça, né? Ele acaba cometendo o suicídio, ele desperdiça todo esse trabalho imenso que foi colocá-lo num corpo físico. Então, esse livro aqui, ele mostra todo o trabalho que existe. O Obreiros era o trabalho da desencarnação. O Missionário da Luz é o trabalho da reencarnação. A gente vai ver mais para frente aí todo o desenrolar
vamos assim, desse trabalho, né, que é feito para poder reencarnar um espírito. Uhum. Aqui ele coloca assim, a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais. Então, é todo um trabalho de engenharia que é feito para poder reencarnar um espírito. Aí vem a sexta e última questão aí dessa introdução. O que fazer quando o medo e o assombro chegam com as leituras da vasta realidade espiritual? É o último capítulo aí, né? O último parágrafo. Último parágrafo. Nessa. Você quer ler aí, Amanda, para nós? Posso ler. Esse último parágrafo? Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine, para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva e, rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia, consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Uhum. Então, Mas um alerta, né? E é uma não uma arma, mas um meio de comunicação onde eu também não, mas um suporte que a gente encontra, né, que ele sugere é justamente para aqui, ó, se a leitura te assombra, as afirmações do mensageiro te parece revolucionário, você recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine para que a ilusão não te retenha em suas malhas, ou seja, use da oração, né? Como um instrumento de ajuda, como uma ferramenta, né? Aqui é uma advertência, tipo assim, você está lendo esse livro aqui, né? Você está deslumbrado, está maravilhado, nossa, que, né? Vai com calma. Né? Assombrado, ou então no sentido de estar maravilhado, ou até mesmo com medo, sei lá, de estar meio que, pô, será que é assim mesmo? Será? Pô, calma, né? Recorra à oração, né? Sim. E daí, através da oração, você pode buscar a serenidade e uma compreensão do que está acontecendo, do que pode acontecer, ou do que está acontecendo na sua vida, de maneira geral. Porque ele coloca assim, pedindo-lhe que te esclareça e ilumine para que a ilusão não te retenha em suas malhas. E retém suas malhas, nas suas dificuldades, né? Então, assim, você tem que entender que, assim, quando a gente desencarna, a gente continua do mesmo jeito que é. Uhum. O mundo espiritual é do mesmo jeito que esse mundo aqui, só é mais sutil. Então não tem diferença. Então não se iluda achando que morreu, do lado de lá é muito mais fácil, uma maravilha. Você vai continuar tendo que trabalhar, você vai ter que continuar tendo que reformar-se interiormente, quer dizer, é um trabalho que nunca termina. Sim. Então, se a gente se a gente achar que depois da morte a gente vai achar o descanso eterno, isso é uma ilusão. Uhum. Temos que entender isso.
E eu acho que esse descanso aí é mais um descanso, não diria até nem descanso, mas eu acho que é mais o merecimento também, né? Que é conquistado através do trabalho, né? Que acho que parece lá, é porque, sei lá, eu vejo assim, pelo que eu já entendi até agora, né? Que lá você vale quanto você pesa, né? Então, ou seja, se você tem merecimento, esse merecimento é visível, você não consegue usar máscara para poder se passar por aquilo que você não é. Né? Lá, aqui, muitas vezes você consegue, se for um bom ator, você consegue encaixar, né? Posições, né? Lá não tem jeito. Tem uns caras que são muito bons nisso, né? Diga-se de passagem, mas enfim, mas o íntimo do cara ali, de repente, não, né? Não é aquilo que ele reflete. Então, nessa condição que nós estamos aqui, o uso da máscara é bem efetivo. Agora, lá, o que me parece é que você não pode lançar a mão de máscara. Você é aquilo que você é. Você vai se transparecer isso. Então, você pedir algo e... Pô, mas espera aí, eu estou olhando para você. Você não está merecendo, amigo. Olha a sua condição. Né? Então, acho que aí não pega. Vai trabalhar, então, né? Acho que os espíritos superiores vão falar para ele, pô, amigão, procura aqui a enxada está ali, ó, né? Eu acredito que deva ser assim, né? Eu acredito. Para quem leu o Nosso Lar, não sei se a Amanda leu o Nosso Lar, chegou a ler o Nosso Lar? Não. Não? O Leonel também não leu, né? Você só assistiu o filme, né? Só o filme, Eu já fui pro mais fácil. Eu assisti o filme também. Já começaram mal já, né? Sem ler o Nosso Lar, você só assistiu o filme. Mas lá no Nosso Lar tem os capítulos assim mais avançados, lá que quando o André Luiz vai procurar lá o governador governador não, ministro não sei do que lá. Acho que era o encarregado de dirigir os trabalhos, né? Das pessoas que queriam trabalhar, alguma coisa assim, né? Não lembro exatamente o nome do ministério que ele fazia. Mas é quando o André Luiz vai lá pedir para começar a trabalhar em alguma coisa. Então logo, tipo assim, eu não lembro se é o 8º, 9º, 10º capítulo, quer dizer, quando ele já conseguiu adquirir uma certa estabilidade, ele já começou a ficar mais sereno da sua condição, aí ele vai procurar o ministro para pedir para trabalhar alguma coisa. Uhum. Aí ele vai lá com toda a sua esperança, achando que porque ele era médico, ele ia conseguir um trabalho equivalente ao status de médico lá no Nosso Lar. Yes. E aí, só que antes dele, tinha uma mulher que estava sendo atendida. Aí a mulher, eu queria... se não me engano, a mulher estava pedindo para ir visitar os parentes que ainda estavam na Terra. Aí o ministro pergunta para ela, olha, você tem quantos créditos aqui? Eu só tenho cento e poucos créditos aqui, né? Cento e poucas bônus hora. Falei, o seu crédito, infelizmente, não é suficiente. Mas você trabalhou em alguma coisa, você foi colocada para trabalhar em tal lugar. Mas aquele lugar assim, assim, sabe? Começava a reclamar do trabalho. Então, mas aí, minha amiga, aí você foi colocado em um outro lugar. Mas lá era assim, assim, assado, que não sei o que, não sei o que lá. Então, mas aí você foi para um terceiro lugar. Mas lá também era muito complicado, era que não sei o que, não sei o que lá. A mulher só reclamava. Aí o cara falou, olha, você, na verdade, o que ele colocou, assim, em termos assim de palavras diretamente, né? Não lembro das palavras dele, mas tipo assim, você não quer trabalhar, você quer passear, você quer ir lá na terra visitar seus parentes, mas você não quer trabalhar. Aqui é trabalho, que você só adquire crédito trabalhando, você não quer trabalhar. Todo trabalho que a gente te coloca, você reclama. Todo lugar que a gente põe para você produzir alguma coisa está sempre ruim para você, você está sempre insatisfeito. Então não tem jeito. E o André Luiz escutando isso. Ele foi lá chegando, achando que ia, né?
porque ele era médico, que ele ia conseguir um trabalho na condição de médico, e aí ele foi escutando o diálogo do ministro com a mulher, ele foi baixando a bola dele, né? Aí ele foi lá para pedir para arrumar um trabalho, aí ele arrumou um trabalho, mas aí ele foi lá para chamadas câmaras de retificação, né? Que era um trabalho lá, vamos dizer assim, dos mais ruins, né? Vamos dizer assim, né? Dos mais pesados, que era onde ficavam aqueles espíritos que chegavam em péssimas condições, né? Com perispíritos deformados, tudo mais, e aí lá eles auxiliavam esses espíritos a recompor o seu perispírito. Então era como trabalhar num necrotério, era uma coisa assim bem complicada mesmo. Então, foi depois desse estágio aí que ele desenvolveu e tal, que ele começou a participar das reuniões nos outros livros. Sim. Né? Inclusive, ele se refere, né? Quando ele se refere, de vez em quando, os outros espíritos mais evoluídos que o André auxiliava lá, que falavam assim, você lembra quando você estava lá na Câmara, etc, etc, etc. Sim. Foi daí, então, a partir daí, né? A partir daí que ele começa. O primeiro trabalho dele foi nas câmaras de retificação. Porque isso não aparece no livro, não sei se a Amanda se lembra disso. No filme, livro, né? Não. Eu não lembro disso, não. Justamente, não aparece. O que aparece no filme, que eu me lembro, é que estava chegando aquele monte de espírito lá, todo estropiado por causa da guerra, etc. Então, todo mundo indo para hospitais, etc. E eu me lembro que nessa passagem, os atendentes utilizavam muito as mãos. Não sei se a Amanda lembra disso. Eles usavam muito as mãos para poder fazer cura, etc. Enfim, para cuidar de feridas, etc. Então, eu me lembro que ele chegou e falou para um dos atendentes lá, eu queria ajudar. Ele entrou assim, como ninguém estava tomando nota dele, né? Ele ficava olhando para um lado, para o outro. Aí ele chegou num dos atendentes e falou assim, eu era médico na Terra e eu queria ajudar, como é que eu faço para ajudar? Eu era médico. Daí eu não sei, aí não me lembro exatamente como um dos atendentes direcionou ele para um outro lugar, etc. Mas eu me lembro dessa passagem. Então, eu lembro também, na verdade, assim, a pessoa indicou para ele uma vassoura, para ele varrer o chão do... Começa a ajudar? Então, a vassoura está ali. Já pensou, o cara médico, e aí ele vira um faxineiro, um varredor. Mas o que me chamou muita atenção, até já comentei isso com a Cláudia, né, nessa cena aí, justamente o pessoal usar muito as mãos, né, para poder curar. Eles tinham muita energia magnética, de alguma forma, que eles utilizavam as mãos para poder curar as pessoas. Então, eu participei semana passada de uma live com o Wagner de Assis, que é o diretor do filme. E eles estão preparando agora a continuação, que é Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Vai ser baseado no livro Os Mensageiros. E aí ele coloca assim, no filme, não tem como seguir estritamente o que está no livro. O filme é uma obra que tem já muitas vezes um outro caminho. Então, se você reproduzir exatamente como está no livro, não fica uma coisa assim legal de assistir. Então, é necessário fazer adaptações. Por isso que no filme, eu acredito que não aparece essa questão da câmara de retificação da forma como é explicado no livro. Sim. Então, eles colocaram dessa forma aí, que é tipo um saguãozão grande, as pessoas deitadas, né? Aí fazia aquele trabalho de passe magnético, vamos dizer assim, né? Para recuperar aqueles espíritos que estavam ali. Mas no livro, o primeiro trabalho dele é nas câmaras de retificação, onde eles recebiam ali os espíritos da pior condição possível. Eu acredito que o filme em si, aquilo que você falou, acredito que o filme em si seja feito justamente para a pessoa, de maneira para as pessoas terem uma ideia do que significa. Porque se eles forem entrar em detalhe, explicar o que é um passe magnético, né? Toda a fisiologia, nossa, fica cansativo, não vai ter as pessoas não vão entender, não vai ter
uma penetração, a passagem da mensagem vai ser extremamente burocrática, não, mas teórica, vai ser de pouco entendimento, né? Então, as pessoas não vão se interessar, vamos dizer, ou não vão? É mais para quem estuda mesmo, pra tem mais uma ideia, né? E aí não vai abranger muitas pessoas, né? Sim. Então, ele estava explicando. Passa uma ideia mais no filme, né? Ele estava explicando que, assim, o filme ele não pode ser um filme espírita, porque aí são os espíritas que vão assistir. Tem que ser um filme que ele passe uma ideia do que o livro menciona, mas ele não pode ser um filme que seja identificado com o espiritismo, porque aí senão você só o espírita vai assistir aí fora do Brasil, porque ele falou que, inclusive, esse filme do Nosso Lar, ele foi passado coisa assim de mais de 20 países. Então, para que um público de um outro país entenda a história, ela não pode ser nem um filme que seja estritamente espírita e nem pode seguir literalmente o livro. Tem que ter uma licença poética, vamos dizer assim, para criar algumas cenas que não estão no livro, que são ficcionados. Então, ele estava até explicando. Às vezes o André Luiz fala uma coisa, mas um tema que você pode desenvolver de uma forma ficcional que não está no livro, mas não foge da proposta do livro. Né? Então, a gente não pode esperar a literalidade do filme Nosso Lar, porque senão não fica um filme agradável de assistir e vai ficar algo muito assim, só voltado ao público espírita, que não é a proposta dele. Então, a proposta dele é trazer a mensagem que o André Luiz traz nos livros, mas para todo mundo. Sim. Né? Que seja, como ele falou, tem que ser uma linguagem universal. Isso. Eu acho que nesse sentido também é que essa novela A Viagem, que passou aí lá com Fagundes, etc., enfim, eu acho que eles passam a ideia bem legal, assim, Sim. Bem genérica, né? Não fica uma coisa pesada ou muito teórica ou entrar em detalhes, enfim. Mas eles montam um ambiente muito similar ao que a gente conhece através dos livros do André Luiz, né? Sim. O Nosso Lar, sobre o Umbral, né? Esses ambientes eles descrevem, mostram de uma forma bem que dá, vamos dizer, passa-se a ideia do que seja. E foi uma novela de grande sucesso, né? Foi, inclusive assistiram, teve várias reprises, né, ao longo dos anos, e as pessoas ainda continuam. Aquele canal Viva, se não me engano, já passa. Passa. E se não me engano, acho que vai ser reprisado agora, que vale a pena ver de novo, alguma coisa nesse sentido. Eu vi aqui na Globo essa semana, anteontem, eles fizeram um anúncio, né, da passagem da novela de novo. Passaram algumas cenas e tal. Eu não sei se vocês sabem, mas esse roteiro da novela A Viagem, ele é mais antigo do que na época que passou. Só que o que acontece? Na época em que foi concebido essa novela, né, vamos dizer assim, o roteiro dela, a ideia da novela, tudo mais, ela sofreu pressão da Igreja Católica. E a Globo, na época, não pôde produzir a novela. Olha só. Levou muitos anos para depois eles colocarem de fato a novela em produção. E mesmo durante o período em que a novela esteve no ar, foi muita pressão da Igreja Católica contra. O que mostra reencarnação, mostra um monte de coisa que é contrária à teologia católica. Então, a pressão da igreja na Globo foi forte na época, viu? Então, você vê que isso até hoje tem, né? Tá aí. E aí vamos aí para o nosso primeiro capítulo, né? O psicógrafo. Antes da questão aí, eu ia só destacar alguns pontos aqui que eu achei. Vocês todos têm esse livro aqui, né? É o meu, igual, né?
O Missionários antigo que eu tinha em casa, acho que minha irmã pegou e não devolveu mais, eu tive que comprar outro também. Então agora você está igual nosso agora, hein, Cláudio? Estou igual de vocês, então. Aí eu vi aqui na página 11, a primeira página, né? Aí ele coloca aqui, né? O André Luiz se dirigindo ao mentor, acho que é o instrutor Alexandre, né? Aí ele coloca assim, compreendo o seu desejo. Você, né, André Luiz queria conhecer mais a respeito da mediunidade, né? Aí ele coloca assim, de fato, para quem lhe examine os ascendentes morais. Então ele coloca assim que a questão mediúnica é fascinante para quem lhe examine os ascendentes morais. Então, para você ser médium, um médium que realmente sirva de instrumento ao plano espiritual, você tem que atender esse requisito: ascendentes morais. Porque aquele que não tem esses ascendentes morais vai transmitir coisa não muito boa. Há alguns livros, inclusive, que relatam que Hitler, ele era médium. Que a qualidade dos espíritos que ele tinha contato, imagine que tipo de espírito que era. Nossa Senhora, nem brincando. Não precisa falar mais nada. Aí na página 12, eu destaquei assim o parágrafo que ele começa assim: reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Então ele devia estar tipo num salão, né, tipo um centro espírita, né, que estava ali recebendo os encarnados e desencarnados para atendimento. E aí ele coloca que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes, que é o que a gente viu nos mensageiros, né? Nos mensageiros tem aquele capítulo em que, já nos capítulos finais, que ele está lá na casa da Dona Isabel, e aí as pessoas vão chegando e eles dividem os espíritos, né? Os desencarnados ali, vamos dizer assim, pelo tipo deles, né? Os mais complicados eles deixam num cantinho, outros menos complicados num outro canto, então eles vão dividindo por faixas, dependendo da qualidade dos espíritos, né? Da qualidade moral dos espíritos ali. E aqui eles faziam a mesma coisa. E aqui ele relata assim: em torno das zonas de acesso postavam-se corpos de guardas. Então tem os vigilantes lá também para poder manter a harmonia do ambiente, né? Aí aqui ele coloca assim: grande número de cooperadores velavam atentos, e enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento, elevado a objetivos altos e puros. Era belo sentir-lhes a vibração particular, cada qual emitia raios luminosos muito diferentes entre si na intensidade e na cor. Então, quando você vai lá no centro, você se concentra, você realmente fica com pensamentos, né? Se você se desliga dos problemas do dia a dia e se concentra realmente em coisa boa, você consegue emitir esses raios luminosos que vão, vamos dizer assim, servir de instrumento para auxiliar os que estão desencarnados ali. E aí, um pouquinho mais para frente, ele coloca assim: as energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores de nosso plano de ação. Então, é como se estivessem se misturando, né? E aí coloca assim: formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas.
Então, que a outra coisa que a gente viu também nos mensageiros, que a Amanda não participou, mas a reunião era feita entre os encarnados e desencarnados, e os fluidos emanados pelos encarnados auxiliavam os desencarnados que ainda tinham uma condição muito materializada, que eles precisavam de fluidos ainda mais grosseiros. Então, aqui é a mesma coisa. Então, você, estando encarnado, você consegue gerar um tipo de fluido que é mais adequado para tratar aqueles desencarnados que ainda estão muito materializados, muito apegados à matéria. Então, vibrações muito sutis para eles não funcionam. Então, eles precisam... É igual aquele motor velho que precisa de um óleo mais grosso. Né? Você coloca um óleo muito fininho, o motor vai estragar tudo. Não, você tem que colocar aquele óleo grosso, né? Para poder o negócio não desencaixar. Então é mais ou menos isso. E aí na página 13 eu achei interessante o que ele coloca, né? Que ele chama o André Luiz para auxiliar, né, no serviço mediúnico. E aí, já quase no finalzinho da página aí, ele coloca lá, o Alexandre coloca lá que tem 6 comunicantes prováveis, 6 espíritos que queriam passar mensagem através do médium, né? E aí um pouquinho mais para frente ele coloca, o André Luiz fala assim: julguei que o médium fosse máquina acima de tudo. Aí o Alexandre fala assim: a máquina também gasta. E estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Então, o médium, ele não é simplesmente uma máquina. Né? O corpo humano não é simplesmente uma máquina. As coisas têm que ser tratadas também de uma forma que você não vá desagregar o corpo físico do médium. Então, também é uma coisa assim delicada. Não é igual uma ferramenta que você pode usar e não acontece nada. Né? O corpo humano, ele tem, né, uma certa delicadeza, vamos dizer assim, né? Que se você não souber utilizar, você pode desagregar. A gente viu, né? A visão de raio-x do André Luiz nos mensageiros. E lá mostrava, né? Nessa visão de raio-x que ele teve, ele viu o corpo humano de uma forma que nenhum aparelho, uma máquina conseguiu chegar a tal ponto de detalhes, né? E aí ele coloca assim, preliminarmente devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade como o espelho cristalino de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. Por isso que o médium, ele não pode chegar no centro para trabalhar praguejando contra o vizinho, né? Xingando o chefe, falando mal do colega do trabalho. Tem que tomando uns vinhos, né? Não pode tomar vinho. Não pode bater aquela feijoadona gorda. Não pode. Esse irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser livre quanto o nosso, e que, a fim de prestar o intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção do acesso da permuta com as regiões mais elevadas. Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam,
Em suma, deve servir de ponte na qual se encontrem interesses diferentes. Sem essa compreensão, ele vai, né? Sem essa compreensão. Essa ponte aí é o que na Roma Antiga, por exemplo, denominava-se uma das magistraturas do pontífice, que é o título que o Papa herdou, né, de pontífice. Pontifex, no latim, significava construtor de pontes. E aí vamos aí para a primeira questão. Quando Alexandre coloca a mão sobre a fronte do médium e diz a André que naquele momento não era simplesmente tomar a mão, mas que havia processos intrincados e complexos, o que foi permitido a André Luiz verificar naquele momento? Acho que já está na página 15, né? Que ele chegou. Observe, estamos diante de um psicólogo comum. Antes do trabalho a que se submete nesse momento, nossos auxiliares já lhe prestaram as possibilidades, já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão das mensagens não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. É o que ele vai falar aí, né? Um pouquinho mais para frente ele vai colocar. Então, a gente fala, né? Quando a gente fala no centro lá, fala aí da psicografia, que o espírito toma a mão do médium. Então, a gente pensa que assim, coisa assim, vapt-vupt. O espírito chega, toma a mão do médium e começa a escrever. O negócio é mais complicado do que se pensa. Mais complicado do que se pensa, né? O que o cara fala. Não é só sentar e falar, não, não, agora eu vou receber aqui, vai. Não, o processo é complicado mesmo, né? E poupa a saúde física, né? Do médium, né? Tem que preservar, né, a saúde física do médium. Aí ele entra, né, com a curiosidade científica dele, né, onde ele diz aí, né? Sim. Diante da minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me um auxílio magnético à sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Meu poder de apreensão visual supera a dos raios-x, com características muito mais aperfeiçoadas. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos. A guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Com condutores medulares formavam extensivo pavio sustentando a luz mental com chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiram-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações de desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução de energia recônditas e imponderáveis. Nesse concerto sobre a luz mental indivisível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Ou seja, aí é o lado fisiológico que ele descreve, né? Sim. Com aquela visão que o Alexandre deu para ele, né? Aquela capacidade de visão maior que um raio-x, onde ele pode descrever com extremo detalhe aí, né? De forma... Sim. Quer dizer, você passar isso aqui, você tem que ter uma visão médica, tem que ter um conhecimento médico básico, né? Agora, ele foi além disso, porque ele já tinha o conhecimento médico básico, né? Então, ele foi além disso, ele viu todos os processos, coisas acontecerem, nos detalhes ali, é uma coisa sublime mesmo. Né? Ele devia conhecer tudo isso
parte material, né? O que ele viu agora é o outro lado, quer dizer, aquilo que o médico na matéria não consegue enxergar. Não consegue enxergar, exatamente, né? O médico, o materialista e o doutor que prescreve medicamento não enxerga. E aí ele cita a epífise, né? Que também é chamado de pineal, que Descartes, que era um filósofo, né, alemão do século XVI, ele citava que era a epífise, ela era a glândula da alma. Segundo Descartes, ele acreditava que era na epífise, né, que situava-se a alma do ser humano. Sim. E aqui ele mostra que... A epífise, nas escolas aí, eu não sou médico nem nada, mas até o pouco onde eu já li, a epífise realmente ela tem uma responsabilidade grande no organismo. Ela controla uma série de hormônios no organismo, uma série de coisas. É uma glândula pequena que fica lá no meio do cérebro, né, entre os lóbulos, lá, o direito e o esquerdo, enfim, fica bem no meio do cérebro. E ela tem a responsabilidade de controlar uma série de funções, de funcionalidades dentro do organismo. Até onde se sabe, né? Até onde esse médico nosso aí sabe. Agora, o rapaz é que foi muito mais longe, né? Foi muito, muito mais longe. Aí ele pergunta, a observação perfeita, indagou o instrutor, interrogando-me e o assombro. Transmitir mensagem de uma esfera para outra no serviço da edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer forma, o serviço não é automático, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Eu acho que aí, na sequência, a segunda questão, né? Como Alexandre explica a André o intercâmbio entre as esferas, é possível improvisar? Então, é justamente a questão número 2 aí. Sim. Aí ele coloca, né? Acredito que o intermediário perguntou, possa improvisar o estado receptivo? Ou seja, assim, estamos aqui nesse momento, vamos receber o espírito, não sei de quem. Não é assim. Não é assim, né? Não é de qualquer jeito. Aí fala assim, de nenhum modo, a sua preparação espiritual deve ser incessante. Uhum. Qualquer incidente pode perturbar-lhe o aparelhamento sensível. Ou seja, de repente, dependendo da situação, se você não prepara bem o ambiente, não se prepara bem, você pode ter abalos físicos, né? Você pode sofrer problemas físicos, né? Como a gente vai ainda falar, como a pedrada que interrompe o trabalho da válvula receptora. Uhum. Aí ele coloca um pouquinho mais para frente assim, no exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha um papel mais importante. Então, quem faz o curso de médiums, por exemplo, se vocês forem fazer futuramente, explica bastante essa questão da epífise, né, ou da pineal. Ela realmente, na questão mediúnica, ela tem uma importância muito grande. Vamos dizer assim que a epífise, ela é o portal de acesso ao mundo espiritual, né? Então, ela tem uma importância bastante grande. Por isso que o Descartes, ele colocou, né, que era a glândula onde ficava, onde se situava a alma da pessoa. Aí vem a 3 aqui, como se processa a operação da mensagem? Daí fala ali, né, que a operação da mensagem não é nada simples. Isso. Embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência de seu mecanismo intrínseco, assim como as crianças, se fartando no ambiente doméstico, não conhecem o custo da vida ao sacrifício dos pais. É isso aí. Né?
Continua ou não precisa? Eu acho que não precisa. Acho que esse trecho ele já coloca, né? Ela é uma sequência da pergunta número 2, né? Uhum. Então, por isso que no curso de médiuns é enfaticamente explicado que para você ter qualquer trabalho mediúnico, você tem que estar num local protegido. Uhum. O local protegido hoje, o que é? São as casas espíritas. Então, não é recomendável, por isso que quando na escola de aprendizes a gente coloca a questão do evangelho no lar, a gente coloca claramente que o evangelho no lar não se destina a trabalho mediúnico. Uhum. Ele é apenas um evangelho, é ler o evangelho, interpretar, né, comentar e só. Fazer a oração e só. Não se destina a isso, porque a residência nossa não tem a proteção de um centro espírita. Uhum. Então é necessário todo o trabalho, por isso que existe um curso chamado curso de médiuns. É para, vamos dizer assim, preparar a pessoa para ser um médium, Uhum. né? Ensinar uma certa disciplina, ensinar certos procedimentos que são nada mais, nada menos que cuidados para que você não tenha problemas, né? Nem problemas físicos e nem problemas também de ordem espiritual. Se você não sabe controlar a mediunidade, você acaba sendo alvo de espíritos não muito bons, né? Qual foi a advertência de que Alexandre fez a Calisto? É a número 4, não sei. Isso. Está bem mais lá na frente, não? Está na página, finalzinho da página 17. No último. Calixto falou, Alexandre, tão grave. Temos 6 amigos para o intercâmbio, todavia as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você, tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. O Calisto, ele era o espírito... Tinha 6 espíritos que seriam comunicantes, né? Mas eles viram aqui, o Alexandre coloca que só tinha um médium. Como só tinha um médium, ele não ia ter condições de passar 6 mensagens. Ia ser muito desgastante para o médium, né? Uhum. Que coloca aqui tanto, enfatiza tanto, né? Que o médium, você é um organismo sensível, você não pode também sobrecarregar o médium. Então aí, como tinha 6 espíritos comunicantes, só tinha um médium, então infelizmente não vai dar para atender a todos. Então só um que vai passar a mensagem. Então, em vez de passar uma mensagem particular que ele queria passar, dirigida a uma pessoa ou não sei quantas pessoas que estavam ali, ele ia dar uma mensagem mais geral. Então iria contemplar todo mundo. Então ninguém iria receber uma mensagem particularizada. Todos iriam receber uma mensagem que valeria para todo mundo. Uhum. Como foi, número 5, né? Como foi o envolvimento de Calisto com o médium? Essa parte que eu achei sensacional. Está na página 18. Calixto postou seu lado do médico que recebeu que o recebeu em evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocou-lhe o centro de memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco, via a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médio adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lóbulo frontal do colaborador humano, com o controle das fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do trabalho mediúnico. Do aparelho mediúnico. Do aparelho mediúnico.
Aqui ele demonstra como que acontece a passagem da mensagem mediúnica para o médium. Uhum. Então, ele chegou com o braço esquerdo, ele tipo assim, abraçou a pessoa e com a outra mão ele pôs a mão lá dentro da cabeça do médium. Uhum. Até o cérebro. É. Uhum. Que ele coloca aqui, alçando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória. Então, o que acontece? O conhecimento, a memória, o que o médium tem na mente, ele é como se fosse a ferramenta que o espírito utiliza para poder passar a mensagem. Uhum. Então, aí a importância do médium, né, já respondendo a sexta pergunta, a importância do médium é ele chegar na casa sereno, tranquilo, sem sobressaltos, né, sem aquela feijoadona, Uhum. né, sem tacana, porque o espírito ele vai utilizar daquilo que está na mente do médium para poder se expressar. Uhum. Então, se o médium não tiver uma certa serenidade naquele momento, ele não consegue. É o que ele coloca anteriormente, que ele fala nas águas revoltas. Uhum. Então, você chega no lago, tá calmo, você olha assim, serve como se fosse um espelho. Você vê, né, tudo. Agora, se a água está se mexendo, você não consegue enxergar nada. Então, o espírito não vai conseguir acessar suas memórias que servem de instrumento para ele passar a mensagem, porque ele vai utilizar daquilo que o médium tem, por ser um intermediário, através das memórias, do conhecimento que o médium tem, para o médium falar. Uhum. Então, se ele não tiver uma condição preparada, ele não vai conseguir servir de intermediário, não vai conseguir servir de instrumento. É como você chegar numa oficina, por exemplo, e você precisa lá de uma chave de fenda e a chave de fenda está toda estragada, você não vai conseguir usar. Uhum. É uma doação, né? O médium tem que estar preparado para se doar, né? Sim. Esse é o grande, é o que me passou a ideia aqui. Tem que estar preparado para se doar mesmo. Sim. E para se doar, você tem que ter alguma coisa, né? Se você não tenha nada para doar, você não serve de instrumento. Com certeza. Certo, então? Legal. Terminamos por hoje.